Boa noite, meu nome é Ticiana Torres de Magalhães, sou médica, sou especialista em dermatologia, clínico como clínica geral e dermatologista, clínica e cirúrgica. Hoje vamos retomar nosso canal no YouTube, chamado Dermatologia Descomplicada Oficial, e o nosso Instagram, doutora Ticiana Torres Magalhães. Hoje vamos abordar um tema bastante complexo que interfere em todos os sistemas do corpo e na pele, como sendo o maior órgão do nosso corpo, não seria diferente. Vamos falar sobre obesidade, mas não obesidade simplesmente quanto a excesso de peso. Vamos falar de obesidade quanto a doença e doença física, emocional, psiquiátrica, uma doença que nos ceifa de qualquer amor próprio, que nos impede, que nos paralisa, que tira a nossa vontade e que por várias e várias vezes tira até a vida de muitos de nós. Existem vários pacientes obesos ou de sobrepeso que são desnutridos, que na questão nutricional corporal, na questão de vitamina, de aminoácidos, de proteína, inclusive para funções básicas como sobreviver, são desnutridos. Junto da obesidade vem uma outra questão extremamente severa, que é a doença psiquiátrica, ou pelo transtorno do pensamento acelerado, ou pela própria depressão. São doenças que vão acometer cerca de 1.400.000.000 pessoas. Imaginem quão avassaladora será essa, não posso dizer epidemia, porque ela já se iniciou e não tem data para acabar. Mas a gente tem como responder a ela, a gente tem como lutar e como conseguir resultados muito rapidamente. Na dermatologia temos algumas doenças que são sim doenças nutricionais, que levam a lesões de pele de forma severa, de forma intermediária e algumas inclusive por infecções oportunistas podem levar ao óbito. Dentro dos nutrientes que temos essenciais para qualquer função de nossos órgãos, o mais importante de todos é a água. Sem água não existe sequer sangue. Sem água não tem como conduzir qualquer outro nutriente existente. Então, preconiza-se que seja consumido entre 35 e 45 ml de água por quilo de peso corporal. Isso inclusive em crianças. Então, de 35 a 45 ml de água por peso corporal. Basta fazer a conta. Mas tem uma questão. É água, não é refrigerante, não é suco, não é água com gás, não é água tônica, não é qualquer outra. Água. A única coisa que pode substituir é a água ionizada, para quem tem como ter acesso a ela facilmente e uma água ionizada de boa fonte. Um dos elementos principais de consumo é a proteína. Proteína nós temos de duas formas básicas, sendo consideradas boas proteínas. A proteína magra animal e a proteína vegetal. A proteína magra animal é aquela proteína que vem realmente de carnes magras, sendo que a principal delas é o frango. Eu anotei uma estatística para a gente conversar a respeito. No frango, por exemplo, cada 100 gramas de frango cozido, sendo ele peito, coxa ou sobrecoxa, 23 gramas são de proteína. É claro que se você fizer o frango frito, o óleo entra, a proteína cai. Se você fizer o frango com excesso de sal, o sal entra, a água do frango cai, a carne resseca, desnatura a proteína. Então, para cada 100 gramas de frango cozido, sendo peito, coxa ou sobrecoxa, são 23 gramas de proteína. É uma quantidade bem boa. No salmão, por exemplo, um peixe nobre de águas geladas, bem famoso aí pelo ômega 3, que também é essencial pra gente, mas o salmão tem uma quantidade proteica normalmente de 21,4 a 21,7 gramas por 100 gramas de peixe preparado. Não é peixe frito. Ou cru
ou levemente no vapor. Tirando isso, acabou a água, colocou o sal, acabou o salmão, tá? Nas proteínas magras a gente ainda tem uma proteína excepcional, bem acessível, que pode ser consumida a partir dos 6 meses de idade, desde que não haja contraindicação médica absoluta, que é a proteína do ovo. O ovo, sim, ele tem uma proteína eficaz, de rápida absorção, é fácil de ser misturada a outros alimentos, com isso facilita a integração dele na alimentação infantil, mas é o ovo cozido, ou então o ovo pochê, ou o ovo frito na água, não é com óleo. Excelentes fontes de proteína animal do complexo B, que eu anotei para vocês especificamente, são as carnes vermelhas magras, mas preste atenção nisso. Apesar de carne vermelha magra ser rica em proteína e em vitaminas do complexo B, ela realmente tem que ser magra. Não é aquela carne que você compra com uma capinha de gordura e tira gordura. Não é a carne vermelha que você compra com um entremeio de gordura. Não, é a carne vermelha que do boi já sai magra, tá? Então tem uma quantidade bem legal de proteína e tem o complexo B. Além disso, gente, nós temos frutas ricas em fibras, não tão ricas em proteína assim, mas com aminoácidos essenciais, com questões nutritivas extremamente elevadas, com vitamina C, que é um antioxidante fenomenal, como por exemplo a acerola, que é a fruta que tem mais vitamina C de todas as outras, e que pode ser consumida in natura, pode ser consumido em suco, desde que não seja adoçado. E que pode ser consumida tanto peneirada quanto sem peneirar. Inclusive feito o sorvete ou o picolé. Importante, não tem açúcar. Então, pelo que a gente viu, a alimentação nossa se resume a carne, grão, alguns poucos cereais, algumas frutas que sejam úteis. Fruta não é suco de fruta, é fruta in natura. E de preferência o menos mexida possível. O mais natural, o mais próximo do pé, tá? Carnes normalmente grelhadas ou assadas, e quando assadas não acrescentem gordura. As carnes ensopadas já têm uma quantidade de gordura do seu próprio preparo. As carnes assadas, desde que sejam assadas a temperatura correta, a altura correta de grelha e que não sejam acrescidas de gordura, ótimas fontes. Linguiça, salsicha, steak, nuggets e outros derivados não são carne, não são fonte de proteína, sequer são considerados alimentos, certo? Então vamos prestar atenção no que a gente põe para dentro. Existe o ácido hialurônico também de consumo alimentar. A gente consegue comer o ácido hialurônico desde muito novo, para não precisar fazer aplicação, usar cremes quando ficar mais velho. Ou se precisar também, que seja por uma questão mais de vaidade do que de necessidade. Olha só, a gente tem ainda hoje no mercado a biotina também com complexo B, que vem da gema do ovo, fenomenal. Nós temos o feijão, que é uma fonte boa de proteína, mas depende muito da forma como é feita. O feijão carioca, por exemplo, tem em média 12 a 14%, a 14 gramas de proteína por 100 gramas de feijão, mas o caldo dele não deve ser jogado fora, deve ser um feijão orgânico, sem agrotóxico. O revesterol da uva, do suco de uva, do vinho, mas cuidado que o vinho tem outros fatores, também é excelente. São fatores não só de beleza, gente, são questões nutricionais. A nossa saúde vai muito além da nossa aparência. E apesar da dermatologia estar aí para cuidar do seu aspecto, da sua aparência, ainda assim é uma cadeira médica, é uma cadeira séria. Hoje quem me viu lá no Instagram, na página doutora Tiziana Torres Magalhães, viu meu desabafo. Infelizmente, vários colegas de várias especialidades consideram a dermatologia como sendo aqueles que passam corticoide, antifúngico, antimicótico e tratam a beleza. Nós somos médicos, nós avaliamos pessoas como um todo, nós avaliamos famílias, nós cuidamos, nós reavaliamos, colhemos histórias,
Muitas vezes sofremos juntos porque tratamos de doenças terríveis. E, lógico, quando a questão do paciente é um embelezamento, um tratamento de beleza, ainda assim fazemos uma avaliação completa. Não só do seu estado físico, mas também do seu estado nutricional, psicológico e da sua capacidade de manter aquele tratamento que ele quer contratar, de manter os cuidados que ele precisa. Então a dermatologia é isso. Eu vou continuar aqui com vocês, trazendo questões dermatológicas, de saúde, de beleza, questões referentes à clínica geral, a cuidados gerais, questões referentes a pessoas, a saúde, relacionamento. Estamos juntos. Coloquem no comentário o próximo tema que vocês querem, sugiram, critiquem. Toda crítica a gente pode levar para o lado bom ou para o lado ruim. E eu, sinceramente, opto por, mesmo no lado ruim, procurar um jeito de corrigir e fazer isso o mais rápido possível. Certo? Então se inscreve lá no canal do YouTube. Inscreve, dá um likezinho se tiver gostado, põe seu comentário e no Instagram da mesma forma. E seu pedestal que tá balangando, porque meu menino já tá achando que eu tô demorando demais. Bom, falo muito. Beijo pra vocês, boa noite e até a próxima.